Você está sentindo que sua voz está mais grave? Ultimamente não está conseguindo aí atingir aqueles agudos, a voz está ligeiramente mais grave e isso está te incomodando? Nesse vídeo eu quero mostrar para você algumas causas de voz grave e te dizer aí algumas dicas para você ficar melhor. Eu sou a doutora Sabina Farnese, seu canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham esses vídeos aqui falando sobre voz. Então vem comigo o porquê a sua voz está mais grave. Primeiro de tudo, nós devemos considerar uma coisa. Sua voz já era grave ou essa voz mais grave veio de agora? Se a sua voz já era grave, então tem algumas situações que você deve saber que podem estar acontecendo com a sua voz. Uma voz que já nasceu... Doutora, eu era criança, minha mãe falava que a minha voz era rouca, que a minha voz era grave, eu já era assim. Então, se você já era rouca, então provavelmente você tem alguma lesão estrutural mínima das pregas vocais. As lesões estruturais mínimas, elas são alterações aí das suas pregas vocais que já nasceram com você e podem dar aí também essa voz um pouquinho diferente das outras ou até mesmo a conformação da sua laringe. Cada pessoa é uma pessoa. Uma pessoa rouca, ela sempre deve procurar a avaliação do médico otorrino. Por quê? Para saber se essa voz rouca é normal, se é realmente de uma lesão estrutural ou se pode melhorar de alguma maneira. Então, não é porque você nasceu rouco que você não deve procurar ajuda. Então, vamos lá. Quais são as causas aí dessas lesões estruturais mínimas de uma pessoa que já é rouquinha, já é rouca ou que tem uma voz mais grave do que habitual? Então, essa pessoa que tem a voz mais grave do que habitual, normalmente se ela nasceu assim, né, se ela começou a falar e já era assim, é porque essas lesões estruturais elas podem estar presentes. Então, uma lesão estrutural que é muito comum aí de dar essa voz aí mais grave são os sulcos vocais, né? Os sulcos vocais, eles causam aí essa voz mais soprosa, mais grave e é bastante comum. Tem pessoas também que têm uma voz grave, assim, os homens, né, que têm a voz bem grave, que é um pouquinho diferente pela conformação da laringe, né, o tamanho, pelo pescoço, então tudo está influenciando essa voz grave. Então, essas são as causas principais aí dessa voz grave aí desde que você era criança. Agora, doutora, minha voz não era assim, não? De uns tempos para cá, eu senti que a minha voz está mais grave. Vamos lá. Voz levemente mais grave. Quais são as principais causas de uma voz levemente mais grave? Uma voz levemente mais grave, ela pode ser causada por, primeiro de tudo, refluxo. Sim, o refluxo faringolaríngeo, ele pode causar também essa voz ligeiramente mais grave, aquela voz pela manhã. Normalmente quando a gente acorda, a voz é mais grave, normal, 5, 10 minutinhos a voz vai acordando junto com a gente e a voz já não está grave. Mas as pessoas que têm refluxo demora muito. Até para aquecer a voz, demora muito para aquecer a voz e a voz fica aí mais grave por mais tempo. Isso é bem comum aí do refluxo. Outra situação que dá voz levemente mais grave é quando você está com uma crise alérgica ou quando você está com uma sinusite, porque há esse leve edema ali das pregas vocais da região posterior. Então pode ser também que seja sinusite. Outra causa de uma voz levemente mais grave. Agora uma voz mais grave. Doutora, não, a minha voz está mais grave. Antes era só para cantar. Agora a minha voz falada já está grave. Então a gente tem que considerar lesões das pregas vocais. Então a primeira lesão que deixa a voz aí mais soprosa, mais grave, são os nódulos vocais. Os nódulos vocais, eles começam aí com a pessoa ficando rouca lá pro final da tarde, lá chegando na parte da noite, ela começa a ficar rouca. Mas durante o dia ela fica bem. Isso é o comum, é o início dos nódulos vocais. Mas depois ela começa a ficar rouca direto, a voz falada começa a ficar rouca. Então isso pode ser que seja nódulos vocais. Outra situação de voz mais grave são os cistos. Os cistos das pregas vocais, eles podem ser congênitos ou podem ser adquiridos. Então, se você já era rouca, pode ser que você tenha um congênito. Se você
passou a ficar rouca depois, pode ser que seja um cisto adquirido. Os cistos deixam a voz realmente rouca, difícil aí essa distensão da prega vocal, porque a onda da prega vocal fica comprometida, então os cistos não são lesões tão superficiais e podem comprometer sim, deixando uma voz assim bem ruim aí para cantar, os pacientes reclamam muito, então os cistos são aí uma boa hipótese diagnóstica para você. Outra hipótese diagnóstica são os pólipos das pregas vocais. Os pólipos das pregas vocais dão uma voz um pouquinho mais irregular. Por quê? Porque às vezes eles ficam fazendo assim, ó, pra lá e pra cá. Quando eles ficam pra lá e pra cá, aí eles fazem uma voz que às vezes tá boa, um pouquinho ruim, e fica aquela coisa misturada com a voz grave, incomoda bastante, e os pólipos eles devem ser removidos aí das suas pregas vocais. Uma outra situação de uma voz mais grave é a situação das leucoplasias da prega vocal. Então, quando a prega vocal está machucada, ela pode estar machucada por várias situações, mas a principal dela é as lesões pré-malignas, pré-cancerígenas das pregas vocais. Então, se a sua voz está mais grave, faz mais que 15 dias, você deve fazer um exame da prega vocal para descartar aí essas lesões pré-malignas e poder retirar logo isso e você ficar bom e não ter um câncer das pregas vocais. Então, é importante aí, a voz grave, mais grave, deve ser investigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que você sentiu que a voz está mais grave. E vai passar para vocês aqui os contatos das minhas consultas online, presenciais aqui no Rio de Janeiro, no meu espaço Otovoice Medical Center aqui na Barra da Tijuca, onde eu cuido aí dos profissionais da voz, dos cantores e de todos vocês com muito carinho, muito amor. Um grande abraço, fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Otovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.